Estamos trabalhando o mês de maio, mês da família, com a série de mensagens Em Seu Lugar. Fomos ministrados muito com relação à empatia, em várias dimensões. E hoje, especialmente, nós estaremos trabalhando a nossa relação pais e filhos. Pais biológicos, pais adotivos, né, como nós vimos aqui, pais espirituais. Você tem desenvolvido a paternidade espiritual? Você tem investido na vida de um discípulo como um pai espiritual? Pessoas que você levou ao Senhor Jesus e que você investe no discipulado. Você tem discipulado seus filhos? Você tem honrado seus pais? Os pais idosos que hoje estão, de repente, numa casa-lar ou estão vivendo ali com uma cuidadora. Você tem honrado emocionalmente seus pais? E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós vivemos uma sociedade hoje onde a relação pais e filhos tem sido muito superficial. Hoje já não se tem mais o olho no olho. Hoje é muito mais olhando para o material do que envolvimento emocional, o compartilhar vida, o compartilhar experiências espirituais, experiências emocionais. Uma geração que perdeu o respeito dos pais. Com muita facilidade, nós identificamos nas mídias, nunca se teve tão frequente, pais sendo acusados de tirar a vida dos próprios filhos, filhos sendo acusados de tirar a vida dos pais. Isso é uma mazela que nós temos visto nessa sociedade, né? Mas muitos dos problemas emocionais desses adultos, eles acabam sendo reflexos de traumas, de eventos que tiveram na infância, na figura paterna. Quando nós entendemos a necessidade de sermos pais emocionalmente saudáveis ou de curarmos o nosso coração, fica muito mais fácil nós vivemos a paternidade segundo o coração de Deus. Certo? E a mensagem de hoje não é para trazer acusação para você, mas para fazer você olhar para frente. De repente você viveu até aqui, você teve algumas falhas, todos nós falhamos, todos nós erramos. Eu estou aprendendo a ser pai de adolescente. Eu nunca fui pai de adolescente, fui pai de criança. E é um desafio, porque nós estamos aprendendo. E logo eu vou aprender a ser pai de adulto, e já muda um pouco de figura, porque eu deixo de ser um pai que vai determinar algumas coisas para ser só um mentor. Só alguém que vai aconselhar quando for solicitado ainda. Sabe, e esse é o desafio. O que acontece é que nós precisamos estar preparados para olhar para frente, restaurar se tem alguma marca do nosso passado, mas continuar olhando para frente, honrando nossos pais, se eles são idosos, honrando mesmo que eles não estejam mais entre nós, você pode continuar honrando a memória, honrando os exemplos, e você pode sim honrar os seus filhos, e os filhos honrar os pais, e assim nós caminhamos. Então, meu desafio é que você olhe para frente. Essa geração, uma das grandes estratégias de Satanás é fazer os filhos perderem a referência paterna. Com grande tristeza que nós identificamos muitos pais divorciados, onde o pai detona a imagem do filho para a ex-esposa, e a mãe detona a imagem do pai para o filho, né, com relação à imagem do ex-esposo. Isso é um grande erro. Na verdade, todos nós, para crescermos emocionalmente saudáveis, nós precisamos de uma referência paterna e uma referência materna. Quando ocorre uma distorção nisso, não que isso não possa ser alinhado diante do Senhor, e é possível sim, e de repente você ressignificar algum evento, é possível sim, mas a tendência é quando há a ausência de uma das figuras, isso gera consequências na vida adulta. Isso gera consequência na cosmovisão, como eu enxergo o mundo. Então, tanto a referência paterna como a referência materna não é uma disputa quem é mais amado ou menos amado dentro de casa. O filho precisa das duas figuras. Das duas figuras. Sabe, infelizmente, com muita tristeza, nós vivemos uma geração onde presenciamos filhos desonrando os pais, crianças, adolescentes desonrando os pais em público, e pais de filhos pequenos desonrando os pais idosos e passando um princípio para os filhos que estão enxergando tudo, de que depois que fica idoso, basta você colocar numa casa-lar, dar estrutura material, e você não precisa mais amar, você não precisa mais investir tempo de qualidade, você não precisa mais honrar. O que nós vamos conversar hoje, nesta manhã,
é como é que nós podemos reafirmar valores e princípios eternos, que nos ensina não somente investir na vida dos nossos filhos intencionalmente, honrar os nossos filhos através do investimento de qualidade intencional, de poder honrar os nossos pais, independente de serem filhos biológicos, filhos adotivos ou filhos espirituais, mas nós precisamos ser intencionais nesse investimento. Como é que nós podemos resgatar esse valor sonhado por Deus? Eu queria que, vai ser projetado aí, vamos ler lá o Salmo 127, versículo 3 a 5. O Salmo 127 tem 5 versículos, e eu quero trabalhar os 3 últimos. Os 3 últimos nós vamos a um texto conhecido, e nós vamos tirar alguns princípios desse texto. O texto diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Queridos, esse salmo ele nos traz alguns exemplos muito claros, alguns princípios muito claros. Que os filhos são herança. Nós temos aí 3 dimensões. A preparação dessa herança, a preparação desse filho, certo? Você definiu o alvo aonde esse filho, onde Deus sonha que ele alcance, e você podendo lançar o filho para esse alvo. Então, é muito mais do que simplesmente você criar filhos saudáveis, mas você tem que criar pais saudáveis. O que é isso? Muitas pessoas com uma visão distorcida têm criado filhos super protegidos, e são bons filhos, super protegidos, mas eu não estou preparando eles para a vida adulta. E aí, quando eles chegam na vida adulta, eles estão ainda na dependência dos pais. Por isso que nós vemos aí adultos com 30, 35, 40 anos na casa do pai, não sabe o que é pagar uma conta de luz. Então nós precisamos entender que nós precisamos preparar pais e não filhos. Os filhos são etapas que eles passam, nós investimos na vida deles. Agora, nós precisamos preparar também pais espirituais. Quando você investe num discípulo, passando princípios e valores, alguém que se converteu, alguém que você foi usado por Deus para levar o Senhor Jesus, você é o pai espiritual, você vai discipular, e você precisa preparar ele, para ele multiplicar essa herança, esse desafio de ser um pai espiritual. Como é que você tem investido no seu filho para poder prepará-lo para ser em paz e não para continuar sendo os filhos a vida toda? Filhos espirituais, eles devem ser preparados também para gerar novos filhos espirituais. Lá em 1 Coríntios 14 a 17, diz lá: não estou tentando envergonhá-lo ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como os meus filhos amados. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre filhos espirituais. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Você gera filhos espirituais, apresentando o Evangelho, apresentando o plano de salvação. Portanto, suplico que sejam meus imitadores, e esse é o desafio de nós sermos imitadores de Cristo, e levar as pessoas a nos imitarem como verdadeiros discípulos, certo? E por essa razão, estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhe trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o meu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Você tem gerado filhos espirituais? Você tem estado olho no olho? Você tem investido olho no olho na vida dos seus filhos? Está faltando isso. Hoje os pais têm terceirizado a educação dos filhos. Basta eu dar toda a estrutura material. E aí eles crescem. Eu até mando para a igreja. Queridos, nós precisamos ser intencionais. E o que eu quero trabalhar, tirando desses Salmos 127, 3 a 5, alguns princípios que nos ajudam a entender o nosso papel. Porque todos nós somos filhos. Todos nós somos herança. E nós precisamos entender essa dimensão. E o primeiro destaque que eu trago nesse Salmo está ali no versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. O primeiro destaque é: invista na multiplicação dessa herança. O que é uma herança? Se nós olharmos no aspecto jurídico, alguém constrói um patrimônio, certo? E quando ele vem a falecer, ele deixa a herança para os filhos.
Certo? Então não foram os filhos que trabalharam ou conquistaram aquele patrimônio, mas os pais conquistaram e deixaram para os filhos. Então, quando a palavra fala que os filhos são a nossa herança, então é muito claro que não fomos nós somos pais, mas antes de Deus, nós temos pais, Deus o criou. Antes de nós sermos usados para gerar o filho, Deus já gerou no coração dele e enviou para nós. Somos herança. Os nossos filhos são herança, mas diferente de uma herança material, onde o objetivo ali é um patrimônio que somente se toma posse depois da morte do autor da herança, nós recebemos os filhos, onde o autor dessa herança está vivo. Está vivo e enviou o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a como cuidar dessa herança, como preparar essa herança para que ela possa ser multiplicada. Eu vi a história de um grande empresário, e ele comprou, um empresário com muito patrimônio, ele comprou um grupo escolar por 900 milhões. E ele comprou ali, e aí deu 2 anos, menos um ano depois, ele faleceu. E 2 anos depois, os filhos sem saber o que fazer com aquilo lá, porque eles não entendiam qual era o propósito daquele empresário em comprar aquela companhia de educação, eles revenderam para o antigo dono por 300 milhões, por 1/3 do valor. Sabe por que aconteceu isso? Porque os filhos herdaram um grande patrimônio, mas eles não tinham a visão de qual era o propósito para aquela herança. Sabe o que acontece? Nós temos filhos e Deus sonhou, a nossa mente não consegue alcançar aonde Deus quer levar os nossos filhos. Eu não consigo imaginar aonde Deus vai levar o meu filho, aonde Deus vai levar a minha filha. Mas uma coisa eu sei e eu tenho que buscar, sempre. Investir intencionalmente e buscar a direção de Deus, para poder passar princípios e valores e prepará-los para multiplicar essa herança. Se você tem entendido, a hora que você entende essa dimensão, dessa responsabilidade que Deus confiou a você, como mãe, como pai, você vai investir intencionalmente para que seus filhos desenvolvam todo o potencial deles, a ponto de chegar o momento que eles vão multiplicar. Você estando aqui ou não, eles vão multiplicar o amor de Deus, eles vão multiplicar os valores eternos, eles vão multiplicar o padrão de casamento que você tem, eles vão multiplicar o amor pelo Senhor Jesus que você tem. Então, multiplicar a herança é preparar nossos filhos para voar e produzir princípios e valores eternos. Multiplicar uma herança espiritual é viver uma paternidade espiritual que cuida, que desafia o discípulo a multiplicar o investimento que recebeu. Assim como os filhos precisam ser cuidados, os filhos biológicos, os filhos adotivos, os filhos espirituais também. Você tem sido usado para levar pessoas ao Senhor Jesus. Você tem cuidado dessas pessoas que Deus confiou a você, para que você seja o pai espiritual, para que você ajude essa pessoa a crescer, a conhecer mais a palavra e a viver os milagres de Deus, a viver o amor de Deus, a viver a graça de Deus. Se temos um criador da herança, nós podemos e devemos sim pedir que Ele nos prepare, que Ele nos capacite a viver tudo aquilo que Ele sonhou para os filhos que Ele nos confiou. É claro que os nossos filhos têm um livre-arbítrio. É claro que os nossos filhos têm poder de decisão. Mas o que você precisa fazer é fazer a sua parte. Aquilo que depende de mim, eu vou fazer. Aquilo que depender de mim, eu vou investir intencionalmente. Porque se os meus filhos são herança do Senhor, e eu tenho o Espírito Santo que me capacita, então eu não posso deixar ou negligenciar esse desafio do Senhor. Sabe que muitos pais perdem a oportunidade de gerar conexão, um hábito saudável com os filhos, porque ficam esperando eles crescerem. Eu lembro que nossos filhos, quando eram pequenos, muitas vezes eu estava assistindo aquele programa, por exemplo, ontem, Flamengo campeão mais uma vez, está ficando chato isso já, um título por semana quase. E aí eu estava ali, imagine se eu estou ali assistindo, meus filhos fossem pequenos, chegavam assim, pai, certo? Eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Quantas vezes eu parei e conversei com os meus filhos. E eu não entendi o que eles estavam falando. Eles estavam aprendendo a falar. Mas com essa atitude, a hora que eu abaixei, olho no olho, eu estou passando uma mensagem.
o que você tem para falar para mim é muito importante. E é importante. E eles foram crescendo, e o nível da conversa foi aumentando, e foi mudando, e foi alterando. Até a ponto, hoje são adolescentes, e nós conseguimos falar com naturalidade sobre pornografia, sobre drogas, sobre qualquer assunto, porque não tem nada que eles não possam confiar a mim, porque isso foi um hábito adquirido desde pequeno. O que acontece é que muitos pais, a hora que ele tiver um nível para falar comigo, e aí nós vamos conversar um papo cabeça, só que até chegar lá, você perdeu algo que é muito importante. Que é um hábito, que é um jeito de ser, que é um princípio, um valor da paternidade. Que é investir tempo de qualidade. Que é você olhar olho no olho e deixar o seu filho abrir o coração. E você abrir o coração para ele. Quantas vezes eu precisei abrir o coração para os meus filhos? Você tem ouvido os seus filhos pequenos? Você tem ouvido seus filhos adolescentes? Você tem olhado para os sinais que eles têm dado com algumas atitudes? Eu amo meus filhos independente do que eles façam. Independente do que eles façam. E Deus nos ama independente do que nós façamos. Nós podemos agradar mais ou menos a Ele, os meus filhos podem agradar mais ou menos a mim. Ou a Angélica. Mas o que acontece? Independente do amor, o teu objetivo não é ficar somente julgando, mas você precisa ficar incentivando eles a ir para um próximo nível de maturidade, um próximo nível de compromisso com Deus. Então, entenda o seu papel. Muitos pais não querem pagar o preço. E eles não repreendem, eles não pegam no pé, muitas vezes, simplesmente vão deixando. Porque os filhos não têm maturidade ainda para entender toda a dimensão da vida. Você deixa que eles descubram através das experiências com o mundo. Como é que você tem preparado os seus filhos para voar? Para reproduzir essa herança? Para viver esse novo valor? Porque eles são herança do Senhor para nós e nós precisamos honrá-los. O que é que você precisa mudar hoje no seu relacionamento com seus filhos ou com seus pais? Com os seus discípulos? Para gerar essa multiplicação da herança. O que é que Deus está te desafiando hoje? Mas quando eu volto para esse salmo, eu vejo ali no versículo 4, como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E aqui eu destaco, preparem os filhos para todas as fases. Queridos, uma flecha que ela se mantém na aljava, ela perde a sua finalidade. Uma flecha ela é construída para atingir o alvo. Então, quando nós olhamos ali o cenário, o contexto que foi escrito esses salmos, possivelmente não tinha uma indústria, certamente não tinha uma indústria de flechas. Então ele tinha que ir lá preparar a flecha, ele tinha que alisar ela, ele tinha que preparar ela para que um dia ele pudesse, em batalha ou em caça, ele pudesse lançar. Os nossos filhos, eles têm fases de preparação. E nós precisamos entender e investir nas fases de preparação dos nossos filhos. Quando nós olhamos aqui, a flecha, ela precisa ser preparada para ser lançada, porque se ela permanecer na aljava, ela não cumpre o seu propósito. Ela não cumpre o seu propósito. E como é que, quando nós olhamos para os nossos filhos, assim como a flecha, precisa dessa preparação, nossos filhos também. Eles nascem com HD zerado. Eles não têm nada ainda na sua mente. Eles vêm ao mundo, não é que não tem nada. Os valores e princípios vêm zeradinho. E você vai colocando. E você vai investindo. E você vai preparando eles. E por isso que princípios e valores, ele não é somente você falar algo, mas você fazer. Entre os 6 e 12 anos, aproximadamente, é onde o caráter é formado. E você precisa investir intencionalmente, entendendo cada fase. Na adolescência agora é outra fase. O investimento é de uma forma diferente, vem para a vida adulta. O investimento é da forma diferente. E aí quando você está idoso, o investimento é de uma forma diferente. Então nós como pais, seja biológicos, adotivos, espirituais, temos que preparar nossos filhos para cumprir o seu propósito. Nós temos que preparar nosso filho para caminhar com a visão de reino, com o objetivo de alcançar o alvo. Queridos, a nossa vida aqui é muito efêmera.
É muito efêmero para você ficar trabalhando, achando que depois que eu tiver tanto de patrimônio, e aí eu vou curtir a vida com os filhos. E você perde a oportunidade de gerar memórias, entendendo que as fases vão passando. E se você não aproveitar uma fase, você perdeu. Quantos pais estão chorando em cima do caixão? Ah, como eu queria ter esse tempo. Queridos, parem. Hoje, viva hoje. Invista hoje nessa fase que os seus filhos estão vivendo. Invista hoje na vida deles. Invista hoje no seu discípulo. Invista hoje para que ele possa ser preparado. De repente Deus te confiou um filho espiritual que vai levar muitas pessoas ao Senhor Jesus, que vai ser um grande pregador do evangelho. De repente Deus colocou diante de você para você preparar ele. Por que você de repente está aí parado falando assim, mas eu preciso trabalhar, e aí eu tenho boa justificativa, eu preciso colocar comida em casa. E eu perco a oportunidade de avaliar o que é a essência da nossa caminhada. Sabe, a flecha, ela precisa ser preparada, polida para ser lançada. E essa preparação, Deus quer usar as nossas vidas para essa preparação. Você como pais ou mães de filhos biológicos, filhos adotivos, ou pais ou mães espirituais. Lá em Isaías 49 diz lá, escutem-me, vocês ilham, ouçam vocês nações distantes, antes de eu nascer o Senhor me chamou, desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome, Deus te chamou. Ele fez da minha boca uma espada afiada, da sombra da sua mão Ele me escondeu. E olha assim a parte final, Ele me tornou uma flecha polida, escondeu-me na sua aljava. Uma flecha. Deus tem dado a você a oportunidade de você investir. Você preparar essa flecha na aljava para chegar no momento certo. Você conseguir lançá-la para o alvo. Você conseguir lançá-la para onde Deus sonhou. Isaías está dizendo que ele foi preparado ali como flecha. A preparação dos filhos para a vida requer intencionalidade no exemplo e no investimento do desenvolvimento de todo o potencial sonhado por Deus. Sabe, a preparação, ela deve ocorrer com sensibilidade a cada fase. Assim como a flecha, ela é preparada e ela vem para a aljava, ela tem a fase da preparação. Tem a fase que ela fica na aljava e tem a fase que ela vai e é lançada assim aos nossos filhos. Tem a fase da preparação, tem a fase do investimento, e vai chegar o momento que você vai precisar lançá-los. Você tem preparado eles para isso? A preparação se dá pelo discipulado. O discipulado, caminhar junto, investir intencionalmente. Sabe, não envolve somente transmissão de valores, mas valores e princípios e também a disciplina. Muitos pais têm negligenciado a disciplina. Eu não quero confronto. Provérbios 6:23 diz lá, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Hoje nós vemos alguns pais que trabalham dois extremos. E eu tenho o extremo do amor, eu só amo. Eu tenho que ser amigo dos meus filhos. Eu tenho que ser amigo deles. Eu não posso contrariá-los, eu tenho que fazer tudo o que eles querem, e é só amor. Aí, de repente, você vê adultos que estão por aí, irresponsáveis, sem maturidade, porque nunca tiveram a disciplina dos pais. Mas aí nós temos um outro extremo, daqueles pais que é só o cajado, é só pancada, é só disciplina, que não tem amor. O amor e a disciplina são dois lados da mesma moeda. Nós precisamos amar e disciplinar em amor. O nosso Deus é justo e amoroso. Então, eu preciso viver essa dimensão na vida dos meus filhos. A palavra fala que o pai disciplina quem ama. Está falando de Deus disciplinando a nós. Nós precisamos ser disciplinados. Se nós não formos disciplinados, nós não crescemos no potencial que Deus quer para cada um de nós. E nós precisamos disciplinar nossos filhos, para que eles desenvolvam o potencial deles. A disciplina, ela muda, é verdade. Cada geração, cada direção é um pouco diferente. Cada fase é um pouco diferente. Mas eu preciso manter o princípio. Se José não fosse disciplinado por Deus ali, se Deus não levasse ele para ir para o Egito,
para cumprir o propósito dele, ele estava em casa com o pai sendo super protegido. Era o filhinho amado, que tinha uma túnica novinha, que tinha todas as... Mas Deus precisou tirar ele do aconchego do pai, para que ele cumprisse todo o propósito dele. Queremos entender as fases, é preparar os nossos filhos para não trocar o propósito deles por propostas que o mundo vai oferecer. Entender as fases é você investir na vida deles a ponto de que eles podem subir para a faculdade e eles não vão ser influenciados, mas vão influenciar. Que eles possam ir para o mercado de trabalho, eles não vão ser influenciados, mas vão influenciar. Que eles possam viver todo o propósito que Deus colocou para cada um deles no reino de Deus. Que eles possam servir ao Senhor e amando ao Senhor com grande alegria. Tem um autor chamado Robert Clinton, ele tem um livro chamado Etapas da Vida de um Líder. Ele estabelece uma linha do tempo na vida de cada um ali com relação à etapa da vida de um líder. E eu olhando para esse livro, Deus colocou no meu coração que os nossos filhos, eles são preparados para serem líderes. São preparados para serem líderes da sua família. Eles estão sendo preparados para serem líderes na sociedade, líderes na igreja. E nós precisamos olhar, e eu quero fazer um paralelo aqui. Ele trabalha basicamente 5 fases. A primeira fase das fundações soberanas, onde tudo que o filho precisa para desenvolver já está nele. Sabe que tudo que o seu filho precisa para desenvolver todo o potencial dele já está nele. E você precisa só ajudá-lo a aflorar isso, a frutificar isso que já está nele. Você que é pai de um filho especial, você não precisa ficar comparando o seu filho com outra criança ou com outro. Não, você olha para ele e fala assim, qual o potencial máximo que ele pode chegar dentro dessa limitação? E eu vou investir para que ele atinja o potencial máximo. E isso é bênção demais, porque eu ajudo meu filho a desenvolver o potencial máximo, independente da capacidade, independente do QI, independente do jeito, independente da personalidade, do temperamento. Eu invisto para que eles possam desenvolver todo o potencial. E embora a nossa mente não vai conseguir alcançar todo esse potencial, mas eu sempre dou um passo a mais. Mas aí tem uma segunda fase, que é o crescimento interior, onde eu começo a passar alguns treinamentos e alguns valores. Sabe, eu começo a ensinar o que é certo e o que é errado, e eu começo a treinar eles de uma forma um pouco mais genérica do relacionamento da vida. E aí tem a terceira fase, que é o amadurecimento. O Robert Clinton ele traz amadurecimento do ministério. E aqui eu digo é um treinamento mais focado, quando o propósito está mais definido, o propósito de servir ao Senhor, de amar ao Senhor, onde eu deixo de servir os deuses dos meus pais e eu passo a servir o meu Deus, e eu passo a viver agora sendo preparado. Agora eu vou para a faculdade, agora eu vou servir ao Senhor com mais qualidade, eu vou investir no meu ministério. Aí tem outras 2 fases, que é o amadurecimento de vida, onde eu já conheço meus dons e aplico no propósito, e a convergência, que é ali o meu papel como mentor. Queridos, se nós olharmos para os nossos filhos, a preparação deles, na preparação deles eu preciso ser intencional, então, para poder chegar a esse potencial máximo. Você tem investido intencionalmente na vida dos seus filhos, entendendo cada fase, entendendo que você não vai tratá-los adultos como você tratava quando criança, e você não vai tratar criança como um adulto. Entender as fases é fundamental. Com tristeza que eu vejo muitos pais incentivando filhos de 15, 16 anos a namorarem nessa fase. Não é fase ainda. Me perdoe quem pensa diferente. Essa é a hora de namoro em grupo. De você estar junto da igreja, você estar convivendo e crescendo juntos. Mas vai chegar o momento que eles vão ter maturidade para orar, para um esposo, para uma esposa, para ter um namoro segundo o coração de Deus. Nós precisamos entender que às vezes os pais querem amadurecer os filhos muito rápido. E querem que eles já vão para o mercado de trabalho, já consigam trazer o sustento, e já consigam fazer isso, fazer aquilo. Não que não possa, mas entenda cada fase de vida, ou quer que o filho adolescente, o filho criança, já assuma uma posição que ele não está preparado ainda, seja na igreja, seja em algum lugar. Eu não estou dizendo de alguém que tenha que amadurecer um pouco mais rápido por uma circunstância da vida. Mas você podendo como pai, prepare seu filho. Entenda as fases dele. Filhos espirituais, se eles aceitaram a Jesus, você precisa investir para que eles possam crescer. Crescer e amadurecer na fé. Não é assim, aceitou a Jesus,
Agora vai lá, está aqui, já se vira agora. E eu vou atrás de outro filho espiritual. Não. Se Deus te deu um filho espiritual, invista no discipulado. Invista no caminhar junto até que esse filho comece a multiplicar. E para fechar, queridos, versículo 5 ali. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Sabe, viva o princípio da honra. O princípio da honra é quando você vê a flecha sendo lançada. E você vê que essa flecha está indo em direção ao alvo. Você vê que você vai acertar o alvo. Você vê que realmente Deus está nesse processo. É muito tremendo. Principalmente tem que observar que os guerreiros, antes de lançar a flecha, eles precisam carregar as flechas na aljava, né? Infelizmente, hoje existem muitos pais, porque se divorciaram, simplesmente rejeitaram ou abandonaram o carregar a flecha na aljava. Simplesmente terceirizaram a educação e acham que porque eu pago uma pensão, então eu não preciso fazer mais nada. Infelizmente, muitos pais hoje têm desonrado os seus pais idosos e têm passado um princípio distorcido para os filhos com relação à honra. Eu tenho mostrado para os meus filhos que basta você ser bem-sucedido para colocar ele em uma boa casa-lar e ganhar ali e deixar ele numa boa estrutura. E eu não invisto emocionalmente, eu não invisto espiritualmente, eu não honro meus pais com amor. E eu estou passando um princípio para os meus filhos que estão sendo preparados para a vida adulta, para cuidar de nós, quando nós formos idosos, para honrar a nós, quando nós estivermos na terceira idade. Então, infelizmente, muitos filhos têm desonrado, mas nós podemos reafirmar um princípio e um valor da honra, e não só a honra dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. Porque a honra, ela é essa cadeia. Eu honro meus pais. Meu pai não está mais aqui, eu estou honrando a memória dele. Eu estou honrando a imagem dele. Meus filhos estão aqui, eu estou honrando meus filhos. Cada vez que eu decido ser fiel à minha esposa, primeiramente eu estou vivendo um princípio eterno. Eu tenho uma aliança com Deus e eu não vou quebrar. Eu tenho aliança com a minha esposa e eu não vou quebrar. Eu estou honrando meus filhos e eu não vou quebrar. Cada vez que eu trato a minha esposa com honra, eu estou honrando a ela com respeito e eu estou passando um valor honrando meus filhos. Agora, quando você começa a falar palavras depreciativas, você não vale nada, você não presta, você não faz isso, você não faz aquilo, olha lá o fulano como ele é melhor. Você está fazendo um desserviço para o coração dos seus filhos. As palavras de afirmação são muito importantes na formação do caráter. O princípio da honra envolve investimento na transmissão de um caráter aprovado. Nesse texto de Salmos, o pai que tinha muitos filhos, tinha muitos defensores nos tribunais quando eram acusados falsamente. Mas sabe, hoje tem muitos pais que estão nas casas-lares onde as suas heranças simplesmente rejeitaram o autor da herança. Rejeitaram a Deus, rejeitaram os pais que deveriam honrá-los. Efésios 6, 1-4 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho no Senhor. Esse texto de Efésios 6, ele vem, logo após, tem uma relação das atribuições, das responsabilidades do marido e da esposa. E que antes dessa responsabilidade, ele vai lá no versículo 18 do capítulo 5, que vai falar que não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe como é que você vai conseguir honrar teus pais, honrar seus filhos, se você estiver com o coração cheio do Espírito Santo? Se você estiver cheio da presença de Deus. O princípio da honra deve ser uma consequência de alguém que está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Queridos, nós precisamos sim preparar os nossos filhos para lançá-lo, para poder realmente reproduzir e honrar a confiança que Deus confiou a nós e nós vamos repassar para os nossos filhos. Você tem honrado a sua paternidade? Você tem honrado seus pais?
Você tem honrado seus filhos? Como nós precisamos. A parte final ali diz: você não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Nessa sociedade nós temos visto de uma forma muito clara uma devastação que a falta de um pai faz, ou a falta de uma mãe faz no coração de um filho. Quando nós vamos ali pregar o evangelho na capelania prisional, muitos daqueles homens e mulheres que estão naquele presídio, que foram para o lado do crime, você vai conhecer a história deles. Você vai perceber que muitos deles têm marcas da figura paterna e materna que não foram restauradas. De repente você está aqui e você não tem conseguido desenvolver todo o seu potencial, porque existem marcas no teu coração do seu pai e da sua mãe que não foi restaurado. Ou de repente você está sendo desafiado agora a olhar e tem algo que você se arrependeu de não ter investido na vida dos seus filhos. Eu quero dizer que é possível você recomeçar para viver uma paternidade, uma maternidade segundo o coração de Deus. Não seja um pai que não ame os seus filhos. Não seja filhos que não amem os seus pais. Muitos adultos emocionalmente arrebentados, eles são marcados por pais, aqueles que deveriam amá-lo e que na verdade fizeram um grande estrago emocional. Você precisa pedir a Deus: como é que você, como pai, como mãe, pode ser um pai e uma mãe segundo o coração de Deus? Que memória você tem deixado na vida dos seus filhos? Sexta-feira nós estávamos no nosso PGM e uma irmã, nós estávamos falando sobre filhos, e a pergunta: que marca você tem da transmissão do evangelho dos seus pais? E ela compartilhou que muitas vezes ela acordava de madrugada ou diante de uma situação difícil e via os pais no lado da cama ajoelhados e orando por ela. Ser pai segundo o coração de Deus não é somente dar todo o cuidado material, mas é você investir na presença de Deus, em passar princípios e valores. Essa irmã, ela teve muita dificuldade, ela teve traumas tremendos na sua vida, mas esses traumas foram minimizados porque existiam pais que decidiram amá-la e decidiram honrar a paternidade e a maternidade que foi confiada. Você pode fechar seus olhos? Como é que você está sendo desafiado por Deus a ser pai e mãe segundo o coração de Deus? Você que está aqui na internet, como é que Deus está te desafiando aí a ser pai e uma mãe segundo o coração de Deus? Mas antes de trazer um desafio da paternidade, da maternidade, eu queria que você estivesse orando aí no teu coração, junto com Deus, na presença de Deus. Mas eu quero primeiro falar com você que está aqui e que você nunca fez uma decisão, nunca entregou sua vida ao Senhor, nunca entendeu o que é ter um Pai eterno que nos ama independente de nós. Eu quero dar a oportunidade de você fazer uma oração hoje, nessa manhã. De repente você foi convidado, você veio aqui, está aqui conosco nessa manhã e você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero desafiar. Lá em João 1,12 diz que aqueles que creram e que receberam, dá-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Primeiro, para você ser um pai segundo o coração de Deus, você precisa ser um filho. Um filho segundo o coração de Deus, aquele que entrega a vida e o coração e o comando da sua vida. Se você está aqui e você precisa tomar essa decisão, faça uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero confiar minha vida ao Senhor, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador, eu quero reconhecer que o Senhor se entregou naquela cruz pelos meus pecados, e essa é a minha oração de entrega em nome de Jesus. Enquanto a igreja continua de olhos fechados, está orando, você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração aqui nessa manhã, levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Você fez essa oração?
Você que está aqui pela internet, você fez essa oração? Coloca aí no chat, manda uma mensagem. Eu quero orar pela sua vida, eu quero entregar a sua vida diante do Senhor também, para essa decisão. Agora eu quero colocar diante de vocês os desafios, vocês que estão aqui, como pais ou como filhos. O que Deus colocou como desafio? Você decide, você está tomando alguma decisão hoje, algo que você precisa mudar na sua paternidade, na sua maternidade, você como filho, tem algo que Deus colocou no teu coração. Eu queria agora trazer um desafio para que você fique de pé, onde você está. Só esses que estão tomando uma decisão, falam assim: eu quero ser um pai segundo o coração de Deus, eu quero ser uma mãe segundo o coração de Deus, eu preciso mudar, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja, homens e mulheres levantando, assumindo um posicionamento, dizendo assim: eu vou impactar essa geração, eu vou preparar meus filhos, eu vou viver a paternidade, a minha paternidade segundo o coração de Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Várias pessoas levantando, glória a Deus, glória a Deus. Pais e mães saudáveis emocionalmente geram filhos emocionalmente saudáveis, geram discípulos emocionalmente saudáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos desafia. O Senhor nos deu filhos como herança, filhos biológicos, filhos adotivos, filhos espirituais, e nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe e nos capacite a viver como pai segundo o seu coração. Nos ajude a estar sensível à sua voz, que nós possamos honrar essa confiança do Senhor em nós, de confiar uma herança para que nós possamos administrar, para que nós possamos preparar para multiplicar. Abençoa, Deus, cada homem, cada mulher que está aqui na internet, nas suas casas, aqui presencialmente, que estão de pé dizendo: sim, eu quero viver como um pai, como uma mãe segundo o seu coração. Abençoa e confirma no coração deles. Capacita, Senhor, que nós possamos ter uma geração de pais, de mães, que segundo o seu coração impactem essa sociedade, que prepare os filhos, que ao lançar a flecha, lance uma flecha para o alvo, que vão fazer a diferença na sociedade, que vão levar o amor do Senhor, que vão fazer grande diferença para a honra e glória do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por esse tempo e pedimos a bênção do Senhor sobre essas decisões, em nome de Jesus, amém